na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vocês falam sobre reencarnação e ressurreição. Elas são duas coisas diferentes, antagônicas? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Beto. E o que podemos dizer é que são diferentes, sim. Não sei se chegam a ser antagônicas, porque fazem parte desse mesmo processo que é a espiritualidade. Entretanto, são bem diferentes. Se nós formos falar assim em linhas gerais, a reencarnação é o processo que o espírito passa de, estando no mundo espiritual, voltar à carne. Então vai reencarnar, voltar a esta natureza física que nós conhecemos como carne, corpo físico. A ressurreição é aquela pessoa que está aqui interagindo com as outras pessoas neste envoltório físico, morre, mas tem ali, por uma força divina ou por processos espiritualmente muito avançados, a oportunidade de retornar nessa mesma encarnação, ou seja, com a mesma idade que possuía, dentro das mesmas circunstâncias, com muitas memórias do que já existia daquela mesma vida. Então, é a mesma vida que, depois do fenômeno da morte, retoma-se. E existem muitos relatos na própria Bíblia Sagrada a respeito de ressurreições. Nós temos ali, por exemplo, só no Evangelho, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo. Cada uma tem a sua especificidade. E aí não vamos entrar aqui nos pormenores, mas cada uma tem uma questão muito específica da maneira como Jesus fez essa ressurreição. Mas é bom que se diga, existem casos, por exemplo, da própria medicina da catalepsia, em que a pessoa, por exemplo, está sem os movimentos do corpo, não consegue falar, não consegue interagir, e até mesmo para respirar fica difícil, a ponto que essa pessoa é dada como morta, por exemplo. Mas ela retoma essa mesma vida, mas não é um caso, por exemplo, de ressurreição. É apenas uma condição física, uma condição médica dessa pessoa. Bom, aqui no próprio Santo Evangelho, e é bom que você tenha feito essa pergunta, Beto, porque nos dá a chance até mesmo de falar de onde vem a nossa crença, por exemplo, na reencarnação. E o próprio Santo Evangelho, em diversas passagens, nos traz essa consciência. Por exemplo, quando existem as predições sobre a vinda de Elias, que veio como João Batista, há esse relato muito claro lá, mostrando que ele viria e veio como João Batista. Portanto, reencarnou o Espírito, o mesmo Espírito, mas em condições, em contextos diferentes, em corpos diferentes. Mas aqui nós vamos ao capítulo 3º do Santo Evangelho de Jesus, segundo João, no versículo 5º, em que o Divino Mestre afirma a Nicodemos, que foi visitá-lo numa certa ocasião, e então Jesus assim afirma: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós entendemos aqui uma clara afirmação dessa reencarnação, tanto até que o próprio Nicodemos fica em dúvida. É possível um ser já adulto voltar ao ventre de sua mãe? Não era sobre isso que Jesus falava. O que ele está dizendo é que nascer da água e do Espírito vai trazer essa possibilidade da pessoa voltar à vida, mas num outro corpo, né? No processo da reencarnação. Isso está muito explícito na explicação que o irmão Paiva coloca no seu livro Jesus e a Cidadania do Espírito, e aqui nós encontramos numa breve passagem no subtítulo A Grande Vocação. Então, na página 124, na página 126, ele vai aqui afirmar: nascer da água, reencarnação, e do Espírito, a reforma íntima, faz com que nossa alma vá progredindo milênios afora até atingir a plenitude da sabedoria de Deus. Então, o que o Divino Mestre aqui está afirmando é que essa oportunidade de reencarnação não é apenas para que a gente volte à vida repetindo os mesmos erros. Então, nasce da água, e aqui uma menção muito clara ao líquido que está no ventre materno, ali abrigando essa criança que vai renascer. Então, nascer da água e nascer do Espírito como essa possibilidade, oportunidade nova que temos aqui na Terra para evoluirmos. Então, esse renascer como oportunidades que precisam ser
ser bem aproveitadas para o nosso melhoramento. E sobre a ressurreição, já que destacamos alguns dos exemplos aqui, vale fazer uma ressalva, porque a ressurreição de Jesus é de tal forma especial, diferente das outras que ocorrem no próprio Santo Evangelho relatadas, porque, primeiro, o Cristo de Deus foi o único que ressuscitou a si mesmo. Não dependeu de uma outra pessoa para que pudesse voltar à vida. E é sobre isso que o irmão Paiva vai falar na página 225 do seu livro, Jesus, o Profeta Divino, no subtítulo Uma Ressurreição Especial. E então, aqui destaca o autor. Quando leem o primogênito dos mortos, e essa afirmativa está no Apocalipse de Jesus, alguns podem alegar que muitos ressuscitaram antes de Jesus. Contudo, a ressurreição dele tem um significado todo especial, que justifica a afirmativa do Apocalipse. É que Jesus renasceu nele mesmo. Veja aqui o que nós destacávamos há pouco. Instruindo-nos a corajosamente nos revelar a nós próprios, não como carne, mas espírito, que de fato somos, acima de tudo. E assim unificou-se na integração total, que é Deus. Portanto, aqui a gente para o destaque dessa breve afirmativa, mas para dizer, a ressurreição de Jesus foi diferente das outras, mas sempre importante lembrar, ele não quebrou qualquer regra da natureza, seja ela a que nós conhecemos ou a natureza divina, que está muito além dessa que nós vemos. Mas ele soube usar bem todas essas condições para que pudesse ele próprio ressuscitar-se a si mesmo, mostrando inclusive que a morte não existe. Os mortos não morrem. Daí vem a nossa consciência, inclusive de reencarnação, sobre a ressurreição também, mas sobre a vida no mundo espiritual, entre tantos outros aspectos a respeito da vida eterna que nós ainda temos para entender melhor e aplicar na nossa vida cotidiana. Muito ainda temos a aprender com Jesus e você pode contar com a Religião do Terceiro Milênio para tirar as suas dúvidas. Mande aqui para a gente 99831-8195 DDD 11 ou deixe os comentários desse vídeo. Você que nos acompanha pelo YouTube também traga aí as suas dúvidas. Hoje a gente teve a participação de Eduardo Isaías, pregador ecumênico da Religião do Amor Universal. Muito obrigada, Eduardo. E encerramos com esta saudação de paz e boa vontade ao seu coração. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.